Então, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Bárbara Segal, eu sou professora do Departamento de Ecologia e Zoologia e eu sou cientista do mar, né? Trabalho com o mar já há bastante tempo, tanto na produção de conhecimento científico, como também em projetos de extensão, e alguns deles, um atualmente envolvendo, inclusive, a educação básica, ensino médio, né? Desde o infantil até o ensino médio. Então, é um prazer muito grande estar nesse momento com vocês para a gente poder trocar um pouco, né? Nós professores, a gente sabe que a gente está aqui também porque a gente aprende, né? Pelo salário que não é, né? Mas é porque a gente gosta de aprender, de trocar. Então, eu espero que a gente tenha boas trocas, né? É, a partir aí do início, então, dos nossos encontros. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou começar, pessoal, vou compartilhar minha tela. Eu gostaria que vocês me informassem por áudio se vocês estão vendo a tela. Já comecei pelo final. Vocês estão vendo o meu compartilhamento? Sim, prof, já está aparecendo. Então, tá bom. Então, essa é o nosso tema de trabalho, né? A interdisciplinaridade e a transversalidade na cultura oceânica. E antes, né, dos recados e do conteúdo teórico, foi uma prática que eu aprendi com alguns cursos que eu fiz na época da pandemia. Para a gente, né, chegar nesse momento, eu gosto sempre de trazer uma partilha, né, um texto, o trecho de alguma música. Então, hoje eu trouxe um poema desse livro Dia do Mar, de uma poeta portuguesa, Sofia de Mello Breiner Andressen, que também é interessante, né, trabalhar com uma autora portuguesa, porque esse tema da cultura oceânica foi muito impulsionado internacionalmente a partir de Portugal, né? Então, essa é uma escritora que é muito inspirada pelo mar, muitas das poesias dela têm essa relação com o mar. Então, vou ler para vocês essa poesia chamada Mar Sonoro. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo intimamente a tua voz. Segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim? Então, pessoal, com esse poema eu convido vocês, né, a mais um mergulho aí nas temáticas marinhas. Mas antes da gente falar do conteúdo teórico em si da aula, eu queria dar uma repassada com vocês no nosso roteiro, que está lá no Moodle. Imagino que todos conseguiram acessar, né? E que explica, né, os passos que a gente vai seguir, a nossa trajetória, a nossa travessia oceânica aí, nesse pedaço do curso que é a nossa disciplina. Então, a nossa disciplina está dividida em 3 módulos. O primeiro módulo é uma introdução ao próprio conceito, aos conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade e como que eles são aplicados na cultura oceânica. Então, esse módulo ele vai ter uma carga horária de 10 horas, 9 dias, terminando, então, dia 21 desse mês. O segundo módulo é um módulo que vai trazer a possibilidade de vocês vislumbrarem vários exemplos, né, de práticas interdisciplinares e transversais. Então, um módulo um pouquinho mais curto, tá? Ele começa dia 22, ele termina no dia 28. E o terceiro módulo é um módulo, assim, bem importante, principalmente pela atividade que a gente vai ter ao final. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, já vou falar agora, né? Que é algo que já prepara vocês para os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, tá? Então, o terceiro módulo, estratégias para a integração dos conceitos e conhecimentos relacionados à cultura oceânica na educação básica, que vai ser bem mão na massa, um trabalho de análise de vocês. Ele vai começar no dia 29 e termina no dia 11 de maio, 29 de abril, terminando no dia 11 de maio. Então, 12 dias, desculpe, 13 dias, tá? Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, por favor.
E quanto às aulas síncronas, né? A gente tem a aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu trabalho, que é invasões biológicas. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu conversei com a professora Andréia, do módulo anterior, e ela levantou alguns temas sobre os quais houve interesse, mas que ela não conseguiu aprofundar, então ela sugeriu que eu trabalhasse um pouco mais esses temas. E esses temas têm a ver também, óbvio, né, com o conteúdo dessa disciplina. Então, nessa primeira aula, a gente vai tratar do tema invasões biológicas, com um exemplo prático de construção de projeto interdisciplinar. E na próxima aula, semana que vem, a gente vai falar sobre unidades de conservação, que também são espaços interessantes de aprendizado transversal, através dos seus conselhos, né, da agregação da comunidade no entorno desses espaços. Então, essa aula está marcada para dia 23 de abril. E a nossa última aula, que vai ser no dia 30 de abril, ela vai ser uma aula muito mais de tirar dúvidas, de observar, compartilhar ideias para o projeto, né, a atividade final desse módulo, tá? Então, vai ser uma aula que, a princípio, ela não tem um conteúdo específico teórico, mas, né, à medida que nessas duas aulas vocês sentirem necessidade de algum aprofundamento, alguma nova abordagem, vocês tragam, que a gente pode trazer também para esse último encontro, tá? Então, nosso horário é sempre às 7 horas, o link vai estar sempre lá disponível, mas eu vou enviar a cada dia, marcado para as nossas aulas. E em termos de atividades, o que a gente tem? A gente tem um módulo de compartilhamento das experiências de interdisciplinaridade, um fórum, tá? É uma atividade que não vai valer para avaliação, mas eu achei interessante a gente ter esse fórum aberto para ter um contato ali no Moodle entre nós. No módulo 1, a gente vai ter uma atividade bem importante, que é a construção dessa matriz fofa, tá? O objetivo está todo bem explicadinho lá no roteiro, tá? Então, lendo o roteiro, vocês vão entender bem o que é essa matriz fofa, mas é um levantamento, né, de forças, oportunidades, fraquezas, esqueci agora o outro termo, tá? Mas são 4 campos de análise, tá? Sobre interdisciplinaridade e transversalidade no contexto que vocês estão atuando, quer seja da escola, quer seja de uma comunidade de aprendizagem. Então, é um mapeamento mais informal, digamos assim, desse grande contexto de atuação. E todas as atividades estão previstas para serem entregues no dia 11 de maio. Bom, aí no módulo 2, a gente vai ter uma análise agora um pouco mais formal das oportunidades e desafios da interdisciplinaridade e transversalidades, com foco no PPCC da escola, tá? Ou em documentos que regem, né, as comunidades de aprendizagem que vocês estiverem envolvidos. E no módulo 3, a gente vai trabalhar já um esboço de um projeto de ação transversal para a comunidade escolar, ou para alguma comunidade de aprendizagem, tá? E essa construção, esses 3 passos de construção, eles vão estar muito ligados com a construção dos trabalhos de conclusão de curso, né? Dos TCCs, tá? Então, o professor Pedro já me pediu para adiantar para vocês, né, o que se espera em relação a esse TCC, e tem um roteirinho também para ele, né? Então, vocês vão identificar as turmas ou as faixas etárias a serem trabalhadas, o tipo de abordagem, se é só interdisciplinar, só transdisciplinar, se é as duas coisas, se vai haver parceria com outros professores, com outras instituições, quais são os componentes da BNCC que vão estar inseridos nessa proposta, do teu campo de conhecimento, de atuação, e dos demais campos de conhecimento. E vocês precisam reconhecer para esse projeto o princípio oceânico relacionado, né? Então, de todos os princípios oceânicos, quais deles vão estar relacionados nessa proposta de ação educacional. Além disso, quais são as perspectivas da cultura oceânica que vão estar envolvidas também nessa proposta?
Tudo isso está lá, vai estar disponível para vocês. Não está ainda na nossa disciplina, mas a aula gravada vai estar. Então, não se preocupem, que depois também vocês vão receber isso em detalhes, tá? Outro ponto importante é identificar, né, dos vários objetivos do desenvolvimento sustentável, quais vão ser abordados também nessa prática. Tudo bem até aqui? Que mais que tem que ter na estrutura, então, dessa proposta, né? Palavras-chave, o que vai ser feito, né? Qual é o escopo do projeto, tema de abrangência, descrito brevemente, por que fazer, qual a justificativa, né? Quais necessidades ou oportunidades que levaram à realização desse projeto, para que fazer, qual é o objetivo, né? O que se quer alcançar, transformar, aprender a partir desse projeto, o que é preciso fazer, o planejamento, né? Com que meios e materiais, né? Então, lista de materiais, tecnologias, etc. O como, né? Quais são os procedimentos e as metodologias, né? Então, brevemente, quais estratégias, quais métodos vão ser utilizados, o que é preciso fazer, então, todas as atividades necessárias para o desenvolvimento, o que preciso saber, né, listando, então, os conteúdos a serem pesquisados, relacionando-os com o projeto e com a lista de conteúdos programáticos da disciplina de TCC, né? Quando, né, então, um cronograma detalhando essas etapas e atividades, e como evidencia o desenvolvimento do projeto. Então, aqui você deve considerar os elementos de análise para avaliar se o projeto está tendo o resultado esperado, né? Relatos, diário de bordo, entregas feitas pelos estudantes, encontros de planejamento, etc. Tá? Então, acho que dessa parte, mais recados paroquiais, era isso que eu tinha para falar. Vou dar uma olhada no chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Não? Tudo bem, então, até aí, pessoal? Estou me sentindo de volta naquele momento da pandemia, falando sozinha na sala. Obrigada, Pablo. Obrigada, pessoal. Então, pessoal, como eu falei, né, conforme comentado com a professora Andréia, ela me pediu para abordar um pouco mais um tema específico da ciência marinha, e não só da ciência, né? Um tema que permeia toda a sociedade, que é o tema das invasões biológicas nos ambientes marinhos. Então, vou compartilhar com vocês, agora talvez demore um pouquinho mais e talvez tenha um delay na apresentação. Só um minutinho para eu me organizar aqui. Então, por favor, me avisem se algo está saindo do planejado, tá? Fiquem à vontade para abrir o microfone e se manifestar. A apresentação aparece para vocês? Sim. Sim. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, estamos dentro d'água, pensando num problema, um problema sério, né, são as invasões biológicas, num ambiente que a gente pouco vê o que está acontecendo. Tá? Então, esse é o cenário. Mas antes de mergulhar efetivamente, vamos entender alguns conceitos, né? O que são espécies exóticas invasoras, né? Então, a gente tem espécies exóticas, que são aquelas que estão fora da sua área de distribuição original, e a gente tem as espécies exóticas invasoras, que são plantas, animais, micro-organismos, que são introduzidos intencional ou não intencionalmente por ação humana em locais fora da sua área de distribuição. Se estabelecem, produzem descendentes e se dispersam para novas áreas a partir do ponto de introdução. Então, esse conceito que eu trouxe é um conceito um pouco diferente de um conceito mais utilizado até pouco tempo, que é o da Convenção da Diversidade Biológica, que diz que espécies exóticas invasoras são aquelas
que, além de tudo isso aqui que eu falei, causam algum impacto no ambiente invadido. O material da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que eu deixei lá para vocês no Moodle, aborda dessa forma, que está aqui, retirando essa necessidade de um impacto comprovado no ambiente natural. Por que isso? Porque quando a gente lida com invasões biológicas, e sabendo que elas são um problema, talvez não seja tão interessante a gente esperar a comprovação do impacto para agir. Então, por isso, né, essa definição que não implica no impacto, ela está sendo utilizada nesse material que eu estou usando de apoio aqui para vocês, tá? Então, é só um parêntese, só para vocês entenderem que vocês vão entrar em contato com outras definições se vocês pesquisarem. Então, as espécies exóticas invasoras, elas podem ser introduzidas intencionalmente, como é o caso dos cultivos, né? Aqui tem um exemplo do pinus, que a gente tem bastante na nossa região. A gente tem também a presença das ostras do Pacífico, né? Como uma introdução intencional. Não necessariamente qualquer espécie introduzida intencionalmente vá se tornar um problema de invasão, tá? Algumas sim, outras não necessariamente. E existem também mecanismos de introdução acidental. Por exemplo, quando os navios jogam a água da região que eles partem, do porto que eles partem, para dentro dos seus porões, para lastrear, quando eles estão sem carga, e ao chegar no outro porto, onde eles vão carregar, essa água precisa ser esvaziada, né, que é o lastro do navio. Para ele navegar, ele precisa desse peso, né? Então, quando ele chega num novo porto, ele joga essa água que foi coletada lá no porto de origem, e essa água, então, traz propágulos de diversas espécies que não ocorriam naquele mar, né? Isso faz com que a gente desloque espécies entre grandes distâncias oceânicas. Essa prática, em especial, ela hoje é regulamentada internacionalmente, então existem regras que coíbem que as águas sejam lançadas muito próximo à costa, os navios têm que esvaziar seus porões mais distantes da costa para não gerar esse problema, ou para minimizar esse problema de invasão nos portos que eles chegam. Os avanços tecnológicos e a expansão do comércio internacional, por exemplo, têm feito com que o número de espécies não nativas aumente muito. Então, quando a gente pensa, né, em questões de interdisciplinaridade, o tema invasões biológicas, ele, por natureza, ele já está trazendo vários desses componentes, né, de outras áreas, de outras abordagens, né, da abordagem geográfica, da abordagem geopolítica, da abordagem econômica, enfim, são vários, infinitos assuntos que a gente pode ir pegando ganchos através de um tema relacionado ao oceano, né? Só para exemplificar isso para vocês. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico que mostra, tem uma barrinha aqui, eu vou tentar ocultar, e acho que não deu certo, né? Vocês continuam vendo a minha apresentação? Sim, tá aparecendo ainda, prof. Tá. Então, consegui voltar para a tela aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir pilotar a apresentação. Não, vou ter que voltar para lá. É que para mim está aparecendo uma barrinha que às vezes atrapalha a leitura. Confirmem para mim se voltou normal. Sim, voltou, prof. Tá, desculpa a interrupção. Então, esse gráfico, ele mostra para a gente os primeiros registros de espécies não nativas, em qualquer lugar do mundo, né? E o que a gente observa é que, desde as grandes navegações, começa, em alguns momentos, a aumentar esses registros. Claro que nessa época, né, nos séculos passados, a gente não estava tão voltado para esse tema, então, provavelmente as espécies já estavam se dispersando, mas não eram registradas. E ali, a partir de 1850, né, com a intensificação desses comércios, dessas rotas marítimas, a gente tem um aumento muito expressivo no número de novos registros, né? A gente esperava diminuir isso ao longo do tempo, mas existe uma previsão de que ainda vai aumentar 36% até 2050.
Essa situação, né, de uma espécie alcançar novas áreas com a facilitação humana, é interessante que a gente observe que ela não está relacionada a fronteiras políticas, né? Então, não é simplesmente de um país para o outro, né? E aí a gente vai trabalhar para além das questões geopolíticas, as questões relacionadas a bioma, por exemplo. Então, o sagui de tufo preto, que é o Calitrix penicillata, os saguis que a gente vê aqui, que chegam perto das nossas casas, né? A gente vê muito nos parques urbanos. Esse sagui, por exemplo, ele é originário do Cerrado brasileiro, mas, né, por ações humanas de tráfico de animais silvestres e soltura posterior, né, nesses lugares para onde eles foram levados, esses saguis estabeleceram populações na natureza. E hoje eles são um grande problema, porque eles competem com a fauna nativa, eles predam, né, ovos, filhotes, né, insetos, etc. Então, eles acabam sendo um grande problema, inclusive nas unidades de conservação. E hoje estão distribuídos aí, pelo menos pela Mata Atlântica, quase toda no litoral brasileiro. Então, lembrando que não é uma divisão política que determina se a espécie é invasora ou não de uma área, né? Isso está relacionado com o bioma original, biomas invadidos, ou ecossistema original e ecossistemas invadidos. Então, o sagui é brasileiro, mas ele não é da Mata Atlântica do sul do Brasil e está aqui causando uma série de problemas ao meio ambiente. E aí, claro, a gente vai entrar em outros assuntos, né, sobre ética, controle populacional, etc. Mas aí são assuntos para outros momentos. Peço desculpas pela qualidade aqui da imagem, mas a gente tem registradas, né, nesse documento de 2024, 476 espécies exóticas invasoras no Brasil, das quais 268 são animais e 208 plantas e algas. E grande parte foram introduzidas para uso ornamental, no caso das plantas. No caso dos animais, são ou animais de estimação ou animais para consumo humano, né? Como é o caso dos cultivos. Tilápia, por exemplo, né? Entra nessa categoria. E essas espécies, elas causam, para além dos impactos ambientais, na biodiversidade, nas teias tróficas, nos ecossistemas, elas causam também impactos econômicos. Então, aí a gente tem também um diálogo com a sociedade, com aspectos da nossa vida cotidiana, quando a gente trata desse tema, né? E a maioria dessas espécies que causam problemas, elas foram introduzidas intencionalmente. Exemplos: o caracol africano, o javali, o camarão da Malásia, o tucunaré. Ah, mas o tucunaré não é um peixe brasileiro? É um peixe brasileiro, né? Mas lá da bacia amazônica. Então, ele foi introduzido em outras áreas onde ele se torna daí um problema, né? Então, impactos negativos já foram detectados em todos os biomas que a gente tem no Brasil. Existem impactos positivos? Existem, né? 33 impactos positivos foram reportados por esse trabalho. Só que eles são pontuais, em geral, e de curta duração. São cerca de mais de 1.000 registros de evidências de impactos negativos, para vocês terem uma ideia. E muitas vezes faltam estudos científicos sobre os impactos causados por muitas dessas espécies. Estimativas indicam também que apenas 16 espécies geraram perdas econômicas de 77 a 105 bilhões de dólares. Tá? Então, provavelmente, isso, né, vai além do que a gente conhece, porque muito disso não foi mapeado ainda. E nesse trabalho, há um destaque também para o ambiente marinho, né, que demanda mais atenção, tanto pelo potencial de prejuízo às atividades econômicas, mas também por essa dificuldade da gente observar, da gente reportar os problemas nesse tipo de ambiente, né, que não está exposto aos nossos olhos, digamos assim.
Então, só para vocês terem uma ideia, né, de alguns problemas aí causados por essas espécies, a gente tem na Argentina um problema com os castores, que estão destruindo florestas nativas, né? Então, são necessários programas de controle e, eventualmente, erradicação, o que é muito difícil, especialmente no ambiente marinho, né? Para algumas espécies, isso é mais fácil, alcançar a erradicação. Um outro exemplo em ambiente aquático é a perca do Nilo. A perca do Nilo foi uma espécie colocada no Lago Vitória, na África, como uma alternativa para consumo humano, só que é um peixe tão grande, tão voraz, que o que ele fez foi dizimar boa parte das espécies de outros peixes daquele lago. Então, isso causou um problema, uma cascata de problemas, que foi além até digamos assim, do que aconteceu dentro d'água, né? Ou seja, além de desestruturar toda a ictiofauna, toda a característica daquele ecossistema lacustre, a carne desse peixe, ela precisava ser defumada. Isso é uma introdução bem antiga, né? Ela precisava ser defumada para o consumo, não era possível estocar essa carne. Então, a população à beira do lago passou a usar as florestas da beira para queimar a madeira e defumar a carne do peixe. Então, imagina a cascata de problemas que uma espécie exótica pode trazer, né, para o ambiente, para ecossistemas adjacentes e até para as comunidades humanas que dependem desses ecossistemas. A gente tem algumas espécies invasoras que às vezes a gente nem se dá conta, né, de que se trata de um caso de invasão. No Brasil, a mais famosa delas é o Aedes aegypti, né? É uma espécie africana que hoje é causadora de um grande problema de saúde pública no Brasil, né? Não vou entrar nem no detalhe dessa problemática gigantesca que a gente tem. E que, aí só um parênteses com outra temática importante, né? Espécies exóticas invasoras, em muitos casos, podem também ser favorecidas pelas mudanças climáticas. E, aparentemente, é o que a gente tem visto, né, com os aumentos populacionais dos mosquitos, por conta, né, de invernos mais amenos, verões mais quentes, mais chuvosos em algumas regiões, né? Então, a gente tem também essa interação do tema mudanças climáticas com o tema das invasões. E, mais recentemente, né, um invasor muito famoso, né, foi o vírus SARS-CoV-2, né, da Covid. Então, inclusive, saiu esse artigo, né, na Science and Society sobre como a ciência da invasão e o espalhamento global, né, do SARS-CoV-2, né, como essa problemática se deu. Então, quando a gente fala em impactos econômicos, um exemplo interessante também, bem presente no sul do Brasil, é o caso do mexilhão dourado, né? Que é uma espécie de água doce, de águas muito oxigenadas, então ela acaba tendo um excelente desenvolvimento em estruturas relacionadas a usinas hidrelétricas. Então, imaginem o problema de produção de energia elétrica quando você tem um entupimento, né, das áreas de resfriamento de uma usina por esses mexilhões. E sem falar que eles causam várias mudanças também na química da água por conta do acúmulo, né, das suas conchas. O manejo é extremamente difícil de ser feito, né, complexo. Então, isso gera cerca de 40 mil a 5 milhões de gastos em reais, né, por dia para lidar com esse problema, no caso, né, das plantas hidrelétricas. E como é que são feitos os controles, né? Aí também é uma área muito multidisciplinar, né? Como é que a gente controla uma espécie invasora? A gente pode trabalhar com controle químico, a gente pode trabalhar com controle biológico, aí a gente vai estudar relações de predação, de competição, etc., né? Ou a gente pode estar lidando com a própria remoção mecânica. Mas mesmo para a remoção mecânica, que é algo mais simples, é super importante que a gente conheça a biologia da espécie, como que ela cresce, como que ela se reproduz, para a gente ter estratégias eficazes, né? Então,
Para saber mais, esse foi um apanhado bem rápido, né, da teoria de invasões biológicas, né? O assunto é muito mais extenso do que isso, mas vocês podem encontrar vários materiais no Laboratório de Ecologia de Invasões Biológicas, Manejo e Conservação, da UFSC, coordenado pela professora Michele, e também no site do Instituto Horus, de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, que é um instituto sediado aqui em Florianópolis e que atua muito em contato com as comunidades, com trabalhos de voluntariado, e que também abriga uma base de dados nacional de espécies exóticas invasoras. Então, se der um tempinho no final da aula, eu posso tentar, se meu conhecimento tecnológico me permitir aqui com a plataforma, eu posso navegar um pouquinho nessa base de dados para vocês verem como pode ser uma ferramenta educativa interessante também, cheia de informações biológicas, de distribuição, de ecologia e etc. Bom, as espécies exóticas invasoras, elas, como eu falei, então, até pela abrangência dos problemas causados, elas demandam um envolvimento da sociedade, e é natural que a gente tenha um envolvimento da sociedade. Então, um exemplo interessante no Brasil tem sido o caso do peixe-leão. Vocês já devem ter visto matérias sobre isso, né? É um peixe originário do Pacífico, que foi registrado no Caribe já há bastante tempo, algumas décadas, e alguns trabalhos, inclusive de pesquisadores da UFSC, já previam que esse peixe poderia cruzar a barreira, né, a famosa barreira do Rio Amazonas, né, que descarga água doce do Amazonas no mar, de certa forma, impedindo que muitas espécies marinhas migrem mais ao sul para a costa brasileira. Mas essa barreira, ela é semipermeável, ou seja, não é tudo que é barrado por essa barreira de água doce do Rio Amazonas. E um exemplo foi o peixe-leão, que conseguiu vir pelas maiores profundidades ao largo da pluma do Rio Amazonas, onde a cunha salina, né, ela tá presente, né? Então a gente está falando de física, né, e fisicoquímica da água do mar, né, onde a água doce se concentra na superfície, mas a água salgada, mais densa, por baixo, ela permanece. Então, essa barreira semipermeável permite com que algumas espécies percorram e migrem do Caribe para a costa brasileira. Foi o caso do peixe-leão. Então, hoje, a gente tem internacionalmente várias iniciativas para o combate do peixe-leão, bem desenvolvidas no Caribe, né, onde o problema já existe há mais tempo, né? Inclusive, esse exemplo é um exemplo de livro de culinária, projetos, ações, né, encontros de culinária são feitos, né, para fomentar a captura do animal e o uso, né, desse animal de alguma forma útil. Esse uso também é um tema polêmico, né? Mas a gente não vai entrar nele agora, eu só vou fazer essa ressalva, né? Que uma espécie que é um problema e que a gente gostaria de erradicar, se a gente dá um cunho, uma importância econômica para essa espécie, a gente vai ter uma resistência em erradicá-la, né? Por um lado. Então, é um tema filosófico também para ser trabalhado, tá? Mas não vou entrar no mérito disso agora. Então, aqui só alguns exemplos do acompanhamento da chegada do peixe-leão e do estabelecimento e do espalhamento dele no Brasil, né? Ele começa lá no Nordeste, né? Próximo realmente à pluma do Rio Amazonas, mas ele já desceu, esses dados já estão, de certa forma, relativamente desatualizados, porque hoje a gente tem esse peixe-leão na região do grande complexo recifal dos Abrolhos, no sul da Bahia. Tá? E aqui um gráfico mostrando esses registros. Então, vejam só, esse material é de 8 anos atrás e ele já está bastante atualizado, porque o espalhamento de uma espécie exótica pode ser muito rápido. E é aí que entra a importância dessa interação com a sociedade. E hoje, com as tecnologias que a gente pode ter o envolvimento do que a gente chama de cientistas cidadãos, né? São plataformas de registros, né? Plataformas tecnológicas que permitem que qualquer pessoa
faça um registro, acuse a presença de uma espécie exótica numa determinada área. Dentro d'água ainda é mais difícil, né? Porque a gente não tem como usar um GPS quando a gente está mergulhando, né? Mas se você traz o animal para fora d'água e registra a localidade, isso entra como um dado científico muito importante para o entendimento do processo de invasão biológica. Então, nesse caso, pesquisadores do Ceará lançaram um aplicativo para monitorar a presença do peixe-leão na costa brasileira. Bom, e aqui, né, agora indo para um exemplo prático, eu vou falar um pouquinho desse mergulho que eu dei no tema, né, invasões biológicas, com essa espécie que é muito bonitinha, a gente diz que ele é bonitinho, mas ordinário, né, que é o coral-sol. Mas antes de falar do coral-sol, eu vou só dar uma parada aqui na minha apresentação, para ver se vocês têm questões e beber uma aguinha. Nenhuma pergunta até agora? Fiquem à vontade, pessoal. Se eu estiver falando demais também, me cortem, tá? Fiquem bem à vontade. Minha tela está normal para vocês? Sim, está aparecendo ali o coral-sol. Obrigada. Nada. Então, no laboratório que eu trabalho, que é o Laboratório de Ecologia de Ambientes Recifais, nós fomos procurados pelos gestores da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo para elaborar um projeto em conjunto com eles para aportar conhecimento e ajudar a resolver o problema dessa espécie na unidade de conservação. Bom, então, qual é o problema dessa espécie, né? Então, são corais que vieram, a distribuição nativa em azul aqui é o Oceano Pacífico. Algumas áreas em verde são áreas que a gente chama, né, onde ela é criptogênica, ou seja, não se sabe ao certo se ela é nativa ou não, mas certamente é uma espécie que não ocorria no Atlântico. E ela passa a ocorrer no Caribe, na costa brasileira e hoje, inclusive, na costa da África, ela já é encontrada. A gente tem no Brasil duas espécies de coral-sol, Tubastria tagucensis e Tubastria coccinea. Aqui em Santa Catarina, a gente só tem essa segunda, a Tubastria coccinea. E por que ela é um problema, né? Então, se vocês olharem nessa imagem, vocês veem que ela começa a dominar todo o substrato recifal, né? Aqui a gente está num recife rochoso, né, de rochas, onde existem espécies nativas que fazem parte da teia trófica. Então, espécies que estruturam o ambiente, que dão espaço para outras espécies, por exemplo, pequenos invertebrados, pequenos crustáceos, moluscos, que são alimento para pequenos peixes, que por sua vez são alimento para grandes peixes, e alguns até de interesse comercial. Então, quando a gente mexe com a estrutura desse ecossistema, que é o que, né, esses organismos que recobrem as rochas, a gente muitas vezes está permitindo com que haja uma alteração em todo o ecossistema, né? Em toda a teia trófica, que a gente chama, que são as interações alimentares. E isso lá em cima pode, inclusive, significar impactos sociais e econômicos, né? Então, de que forma que isso se dá, né? Nessa foto de baixo, a gente vê o coral-sol atacando do jeito dele, né? É um bicho que parece pedra, mas nessa foto a gente vê aqui uns filamentos amarelos que estão, digamos assim, entre aspas, envenenando o tecido do coral que está crescendo ao lado dele, né? Então, com isso, ele necrosa os tecidos do coral nativo e ele acaba dominando o espaço, recobrindo o espaço e desalojando, de certa maneira, essas espécies nativas que compõem essa teia trófica complexa, né, que estrutura os ecossistemas. Então, por isso ele é um problema e por isso, né, a gente combate ele ao longo da costa brasileira inteira. E o problema vem da onde? Né? O problema vem também relacionado ao transporte de estruturas pelo mar. Então, antigamente, as plataformas de petróleo que foram instaladas para operar no Brasil,
A gente não tinha ainda uma indústria naval, né, na década de 70, muito bem consolidada no Brasil, e boa parte dessas estruturas eram trazidas de outras áreas e recondicionadas no Brasil para operar e fazer a extração de óleo e gás aqui. Então, quando essas estruturas muito grandes, muito pesadas, eram rebocadas para cá, toda a bioincrustação, né, isso aqui é a bioincrustação dessas estruturas artificiais, estava muito cheia de espécies exóticas invasoras, entre elas o coral-sol, né, que era provavelmente a principal. Então, com isso, essas estruturas vieram cheias de coral que começaram a se reproduzir aqui, se dispersar e alcançar novas estruturas e alcançar o ambiente natural também. Bom, e isso, né, além dos problemas que eu já falei de teia trófica, do ecossistema, né, então, perda de biodiversidade ou diminuição da biodiversidade nativa, isso vai ter também alguns impactos para outros setores, como governo e indústria, né? Então, a indústria, ela também precisa aportar recursos para resolver o problema. Então, a gente tem um grande gasto com prevenção, com controle, com profissionais da área de gestão ambiental que tem que acompanhar esse problema, que tem que acompanhar e produzir regramentos, leis, fiscalização, etc. E para nós, para a sociedade, isso também é um problema, porque a gente tem, a partir dessa mudança toda no ambiente, a gente começa a ter a perda de serviços ecossistêmicos. Então, a gente entra num outro tema bem importante, que também tem a ver com os ODS, né? Que são os serviços ecossistêmicos, ou contribuições da natureza para as pessoas. O que são esses serviços ecossistêmicos? São contribuições diretas e indiretas da natureza para o bem-estar humano. Nem sempre é bem-estar, né? Por isso também o uso de contribuições e não serviços, tá? Algumas dessas contribuições podem ser negativas, como, por exemplo, enchentes, cheias, né? Coisas que acontecem em função da natureza e que não necessariamente são para o nosso bem-estar, né? Mas, em geral, a gente está interessado, né, nessas contribuições diretas para o nosso. As mais evidentes são a obtenção de alimento, de água doce. Não tão evidente, a gente tem a regulação do clima, a polinização, que, né, indiretamente está relacionado com a obtenção de alimentos, a manutenção da biodiversidade, dos benefícios não materiais também, né, como o lazer, a contemplação da natureza, o aprendizado, né, como as aulas que a gente muitas vezes consegue proporcionar para os nossos estudantes, o aprendizado a partir da natureza. Então, tudo isso são serviços ecossistêmicos. Tá? Então, quando a gente tem a presença de uma espécie exótica invasora com tanta modificação no ecossistema, a gente, né, lá no final dessa cadeia, a gente vai estar impactando também os serviços ecossistêmicos. A gente não, né? A presença da espécie exótica invasora. Bom, e aí a gente chega no problema, né, que foi trazido, então, para a gente pensar sobre o coral-sol na Rebelo Arvoredo. Então, nessa figura, que é uma ilustração de um livro, a gente tem um trechinho do nosso litoral. A gente tem aqui a ponta norte da ilha de Santa Catarina, a gente tem vários serviços ecossistêmicos representados aqui, como, por exemplo, a maricultura, o transporte marítimo, a pesca, o turismo, né? Tanto o turismo náutico como o turismo de praia, mas a gente tem também várias pressões aos serviços ecossistêmicos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o Rio do Brás, com a falta de saneamento no nosso território, representando, né, uma perda de serviço ecossistêmico, ou seja, a gente perde a possibilidade de exercer o nosso lazer numa praia contaminada, né? A gente perde o serviço ecossistêmico do alimento produzido pelo mar quando a gente perde a qualidade da água. E na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que é esse traçado pontilhado que vocês estão vendo aqui, a gente tem a presença de um coral invasor. E a reserva biológica, vejam como ela é central nesse esquema aqui, né? Ela funciona
como, de certa forma, como um extravasador de biodiversidade, especialmente de espécies de interesse da pesca, né? Então, é uma área de refúgio, onde a pesca não é permitida, a captura não é permitida. Então, se esse ambiente se mantiver saudável, ele tende a produzir biodiversidade e biomassa de pescado que pode transbordar para as áreas adjacentes onde a pesca pode acontecer, né? Então, a própria área da Rebio, ela representa serviços ecossistêmicos importantes para o entorno. Então, a presença dessa espécie ali, modificando esse ecossistema, é um risco também para a provisão desses serviços ecossistêmicos. Oi, professora. Pois não? Eu sou vizinho aqui do Rio do Brás. Moro aqui Ah, olha só. a uma quadra do Rio do Brás. É, é uma coisa bem gritante que acontece aqui, porque o Rio do Brás ele recebe muito esgoto, né? E lixo de toda espécie, mas principalmente esgoto de vários prédios aqui em Canasvieiras, que é uma área super, assim, com muitos prédios, né? Muitos prédios. E aí o esgoto vai ali para o Rio do Brás. E o que a prefeitura de Florianópolis fez? Ela fechou a foz do Rio do Brás, né? Eu imagino que isso não seja novidade para muita gente, mas enfim, é interessante a gente saber disso. Quem não sabe, ela fechou. A prefeitura, em vez de deixar o rio aberto, saindo para o mar naturalmente, eles fecharam a foz com areia, com tratores e tal, e daí com isso o Rio do Brás se tornou um piscinão de esgoto. É uma coisa impressionante, assim, é vergonhoso o que acontece aqui em Canasvieiras. E de vez em quando, assim, quando dá maré alta e chuva e tal, o rio, aconteceu há uns 3 anos atrás, mais ou menos, o rio estourou. E aí, né, fica aquela mancha, né, de esgoto assim na praia. Mas em vez deles resolverem, eles então fecharam, né? E aí o que acontece? Quando chove, é bem alta a barreira ali na praia para o rio não sair na sua foz. Aí o esgoto volta para os prédios e para as canaletas pluviais e alguns prédios assim que tem a garagem rebaixada, daí vai para aquela água tudo para dentro das garagens, eles tiram com bombas, é uma coisa assim vergonhosa o que acontece aqui em Canasvieiras, né? E nós estamos bem de frente aqui para essa questão aí né, a reserva do Arvoredo. Mas, enfim, é só para registrar aqui minha experiência aqui, indignação aqui como vizinha dessa pouca vergonha da prefeitura de Florianópolis. Pois é, Ricardo. A questão do saneamento, eu acho que é assim, junto com a sobrepesca, né, que também é um problema muito sério, mas em algumas áreas o saneamento, a falta de saneamento, eu diria que é o grande problema da conservação dos ambientes marinhos. Realmente, assim, é deplorável, né? E o que você relata é um caso, né, onde não tem aquele ditado, a emenda sai pior do que o soneto, né? Então a gente tenta remendar e não resolve o problema, né? Só gera outros problemas, né? Porque a coisa certa a se fazer não foi feita, né? Realmente. O Matheus está lembrando, né, da publicação do estudo Espécies Exóticas Invasoras de Águas Continentais, em 2016. A gente tem uma publicação semelhante, né, acredito que da mesma série para o ambiente marinho, só que ela é mais antiga, ela é de 2009, se eu não me engano, tá? Feita pelo Ministério do Meio Ambiente também. Então, na verdade, essa publicação de 2009, ela já está um pouco desatualizada, porque vocês viram que o progresso é rápido, né, do problema. Então, é bom que a gente tenha, né, essas grandes compilações, mas elas se desatualizam muito rápido, infelizmente, né? Então, por isso, eu acho bem interessante o trabalho do Instituto Horus com a base de dados de espécies exóticas invasoras. Eu vou até já colocar aqui para vocês no chat, que quem quiser pode consultar. E Nascimento Melo lembra também do problema da tilápia, né? Que é uma preocupação na piscicultura. Alguns estudos recentes mostraram, inclusive, uma adaptação da tilápia para o ambiente
estuarino e mais de água salgada, né? Então, a gente tem aí, já na costa, a tilápia podendo representar um problema, tá? Isso não é da minha área de estudo, né? Mas é uma literatura que eu acompanho, mas não sei mais detalhes, tá? Mas eu sei que já existe essa preocupação com a presença da tilápia e a adaptação dela em ambiente costeiro também. Então, interessante que vocês já estão... Olha que interessante, vocês já estão vislumbrando temáticas, né, de interesse que podem ser abordadas num contexto educacional, né, com muita relevância. Bom, então, vão me cortando aí, tá? Que é legal quando a gente faz essas inserções e enriquece a aula. Então, voltando para o caso da Rebio, né, começou logo de imediato, quando foi identificado o problema, um controle sistemático. E vocês imaginam a dificuldade que é, né, ir para a água, inverno, verão, com esses instrumentos para fazer esse trabalhinho, né, de tirar, como se fosse quebrar pedra, né, debaixo d'água. Então, é assim que começa o manejo do coral-sol aqui na nossa região. Então, de 2012 a 2024, foram tirados aí mais de 100 quilos de coral-sol. Só que, né, bastante tempo para uma quantidade que não resolve o problema, né? Então, os gestores da reserva, lembram que eu falei lá? Vou voltar, olha aqui o problema: governo e indústria, gasto com prevenção e controle, né? Então, a indústria de óleo e gás e o governo estão sempre tendo que olhar para esse problema. Então, aqui no Sul, o que aconteceu? Um campo de prospecção de óleo e gás foi vendido da Petrobras para a Carum Energy, que é uma empresa australiana, mas que tem escritório aqui no Brasil, que opera aqui no Brasil. Então, a partir do momento que a Carum passa a operar óleo e gás nesse campo, com uma plataforma que a gente já sabe que está contaminada, existe um mecanismo, né, de gestão ambiental que é a condicionante de licença. Então, para a licença de operação ser fornecida para as empresas, existem algumas condicionantes que têm que ser atendidas. Então, no caso dessa operação de óleo e gás aqui ao sul da bacia de Campos, né, de Santos, que chega aqui até o Largo de Itajaí, a condicionante foi aportar recursos para uma iniciativa de combate ao coral-sol na região. Então, nesse projeto, a gente trabalhou com a indústria, que é a Carum Energy, nós da universidade, com uma fundação que faz toda a administração do projeto, que é um projeto caro, né? Tem que contratar pessoas, tem que contratar embarcação, equipamentos de mergulho, equipamentos de laboratório e tudo mais. Então, a gente tinha todo um setor só administrativo financeiro, relacionado à UFSC, e a parceria técnica com o Instituto Chico Mendes, né, que é o ICMBio, que é o gestor da unidade de conservação. Então, são aquelas pessoas que estão lidando na ponta com o problema. Tá? E, por sorte, né, vocês vão ver que a invasão está restrita à unidade de conservação. Azar um pouco, né, da unidade de conservação, mas, por outro lado, é uma sorte porque é um maritório onde existe uma gestão, uma ação, uma presença constante, né? Então, isso faz com que existam olhos para o problema e ações, né, para resolver o problema. Então, esse é o cenário, né, de participantes aí desse grande projeto. Então, aqui a gente já vê uma transversalidade muito grande, né? Onde a gente tem uma área biológica, uma área de negócios, uma área administrativa, uma área de gestão, né? Então, está tudo, né? É um tema que é bem transversal a todos esses componentes. Então, o que a gente fez, né? A gente passou aí os últimos 4 anos mergulhando na pesquisa biológica sobre o coral-sol, né? Uma vez que aqui no sul do Brasil a gente tem condições de água muito diferentes dos outros lugares de invasão no Brasil, então o conhecimento do crescimento, da reprodução dele em outras áreas, a gente precisava checar se esse conhecimento se aplicava para essa região, né, do sul do Brasil, onde a gente tem
forte sazonalidade, águas muito frias, influência da pluma do Rio da Prata no inverno, né? Toda uma característica muito particular da nossa região. Então, a gente precisava entender a biologia do invasor aqui. A gente precisava descobrir onde ele estava e onde ele não estava e monitorar o espalhamento, né, dessa invasão. E a gente precisava desenvolver formas mais eficazes, inovadoras, de remover o coral-sol, né, ou de matá-lo em loco, mas de basicamente exterminar, né? É isso que a gente precisa fazer no caso de espécies exóticas invasoras. Então, depois eu vou deixar esse material, eu acabei esquecendo de colocar para vocês, mas a gente tem um sumário que conta bem essa história do projeto, bem ilustrado, eu vou deixar para vocês no Moodle também, tá? Mas aqui, só não se atenham tanto, é muita letrinha, né? Mas só para vocês entenderem, então, que a gente tinha 3 eixos: a pesquisa, a inovação e o monitoramento. Então, na pesquisa, a gente precisava ver a dinâmica energética do coral, como é que ele estoca energia e essa energia vira gametas, vira filhotes, né? Propágulos para se dispersar. Como é que essas larvas são encontradas no ambiente, que período. A gente fez experimentos também, não vou entrar em todos os detalhes, mas a gente fez experimentos se a remoção que a gente estava fazendo com as novas técnicas gerava um impacto de dispersão de larvas, né? Então, toda uma parte biológica que a gente precisava investigar. A parte de inovação, eu precisei procurar parcerias, né? Porque eu não entendo de inovação, de engenharia, né? Muito menos de engenharia subaquática. Então, eu dei a sorte de encontrar, eu procurei, né? E dei a sorte de encontrar um engenheiro que fosse mergulhador, porque eu não conseguiria explicar e trabalhar provavelmente com alguém que não entendesse das particularidades de operar máquinas dentro d'água, né? Não é uma coisa trivial, né? Então, a gente deu essa sorte de conseguir uma simbiose entre a biologia e a engenharia. Então, a gente tem uma parceria com um pesquisador, um professor da UFSC de Joinville, da engenharia, que é mergulhador, que é da área náutica, né, e que tinha muito conhecimento, e ele topou, então, entrar para o projeto e desenvolver essas tecnologias de remoção do coral-sol. Então, a gente trabalhou com 3 princípios principais: remoção mecânica, envelopamento e locais de difícil acesso, técnicas que, né, a nossa mão não chega nas frestas das rochas, e esse coral ele tem essa característica de ocupar espaços escuros, né, por debaixo das rochas, né? E, além disso, né, a gente fez experimentos para ver o impacto dessas tecnologias. Do lado da ecologia, do monitoramento, nos aspectos geográficos, a gente precisava entender onde estavam as ocorrências, né? Qual era a distribuição do coral na região, porque até então a gente não sabia se ele estava só na Rebio, porque era o lugar que a gente conseguia estudar, sem recurso, né? A gente não consegue fazer operações de mergulho numa área muito, muito extensa. Então, a gente trabalhava muito dentro da Rebio, precisávamos olhar para fora. E aí, com esses dados de ocorrência, a nossa proposta era gerar uma modelagem preditiva que dissesse aonde que tinha a maior probabilidade do coral-sol se dispersar e se estabelecer, para que a gente pudesse passar isso para os gestores, né? Porque imagina uma floresta de pinos, eu pego um carro, eu transito na estrada e eu vejo onde estão os pinos. Mas dentro d'água eu não tenho essa possibilidade. Então, a gente tinha que trabalhar com várias ferramentas que ajudassem a otimizar os esforços, né, de manejo, de busca, de manejo, de ação para combater esse problema. Bom, então eu vou passar bem rápido pelos resultados, só para dar exemplos, né, do que a gente viu. Então, a gente se perguntava como que o coral cresce ao longo do ano, né? Como ele se reproduz também nessas condições oceanográficas que a gente tem. Então, a gente marcou colônias de diferentes tamanhos, e aí a gente viu, né? Em quase 2 anos, a gente viu o quanto que essas colônias de diferentes tamanhos cresciam. E a gente viu que as colônias menores, elas tinham uma taxa de crescimento proporcionalmente maior. Só que as colônias grandes... não trouxe o resultado da reprodução, desculpa.
As colônias muito grandes, elas vão ter pólipos, né, que são essas estruturas aqui, são os indivíduos que formam a colônia. Os pólipos são muito grandes também nas colônias grandes. E quanto maior o pólipo, e é um volume cônico, então a gente trabalhou, né, com dados de volume, para estimar o número de gametas, né, de propágulos que essas colônias grandes podem estar dispersando na coluna d'água. Então, colônias muito grandes dispersam muitos propágulos. Então, essas informações, elas foram úteis para dizer como que era melhor, talvez, a gente manejar. Então, a gente trabalha com manejo prioritário das colônias muito grandes fora da época reprodutiva. Então, a outra pergunta que a gente tinha era a época reprodutiva. Então, a gente tem, vejam que eu estou colocando aqui umas carinhas, né, de pesquisadores. Dr. Marcelo Crivellaro trabalhou com crescimento, Dr. Andrea Green, especialista em plâncton, trabalhou com as larvas do coral-sol. Então, com essas pessoas com diferentes expertises, diferentes especialidades, a gente conseguiu atacar o problema, porque a gente tinha que olhar para essas especificidades, né? Então, a Andrea Green, por exemplo, ela ajudou a conceber um amostrador de plâncton especial para a gente amostrar as larvas do coral-sol, porque essas larvas elas não vão lá para cima e vão ficar boiando e dispersando lá por cima. Elas são larvas que tendem a ficar perto do substrato. Então, a gente precisou desenvolver, junto com uma empresa, um amostrador específico, né? E aí entra um conhecimento da física, porque a gente tem que ter um fluxo de água que puxa as larvas para dentro desse copo, que vocês estão vendo aqui azul, mas tem que ser um fluxo bom o suficiente para puxar as larvas, mas gentil o suficiente para não esmagar as larvas, né? Então, a gente entra aí, né? Os engenheiros que bolam esses equipamentos estão pensando aí nas questões físicas do problema. E aqui a gente vê um pólipo aberto com essas coisinhas laranjas aqui. Ele é todo laranja, mas esse laranja mais redondinho são as larvas que são liberadas. Então, a partir, né, do conhecimento, né, dessa pesquisadora, a gente conseguiu mapear a liberação das larvas. E a gente viu, então, que no verão, com as águas mais quentes, a gente tem um pico de liberação das larvas. No outono e inverno, quando a gente tem muito nutriente nas águas, né, são essas águas que os peixes também gostam, né? A tainha também está aí para nós no inverno, são águas muito ricas em nutrientes. Então, esses nutrientes promovem o crescimento das gônadas do coral-sol, né? Ele vai crescer e maturar até o próximo verão, que é quando as larvas são liberadas. Então, entram vários conhecimentos aí oceanográficos, de biologia, para entender esses ciclos, né? Aqui é uma parte dos resultados que vai para a área da química, tá? Eu mesma entendo muito pouco de química, mas o que a gente pensou? A gente pensou em avaliar no coral-sol lipídios relacionados à reprodução. Então, esses gráficos aqui mostram, primeiro, mostra a temperatura, aqui o número de propágulos em geral, que a gente não sabe se são larvas ou se são larvas, ovos, ovócitos. Aqui em verde o número de larvas, e aqui esses compostos distintos de lipídios que fazem parte do tecido do coral-sol. E o que a gente viu, né? As larvas, elas são liberadas no verão. Então, tá aqui, ó, fevereiro de 2023, dezembro, fevereiro de 2024 e aqui fevereiro de 2025. Se a gente observar a temperatura, vocês vão ver que o inverno anterior a esse verão de 2024 foi um inverno ameno, com temperaturas aí mínimas de 18, 19 graus na água. O inverno de 2024 foi um inverno muito rigoroso, né, dentro da água, pelo menos, né? Então, a gente teve águas aí de 16 graus, facilmente chegando a 16 graus. Isso no lugar que as nossas colônias estavam, tá? E aí, o que a gente observou em relação a esses lipídios? Esses lipídios, depois desse inverno rigoroso, nesse primeiro inverno, a gente tem um pico aqui dos lipídios também na época de reprodução, imediatamente anterior à época de reprodução. É o crescimento, né, das larvas do coral. No inverno rigoroso, né, após o inverno rigoroso, no verão, esse pico ele foi bem menor.
E quando a gente olha para a liberação das larvas e para o número de propágulos, a gente vê que foi bem menor também. Ou seja, as águas frias, de certa forma, atrapalharam a reprodução do coral-sol. Então, aqui a gente tem até uma foto das colônias de coral, como elas ficaram depois de expostas a essas baixas temperaturas de inverno. Então, isso também já dá uma ideia para a gente de que a gente tem aí algo para investigar no futuro, que é a questão da temperatura, né? Bom, aí o monitoramento, que foi liderado por um outro pesquisador, que é muito versado aí nas modelagens computacionais, né? Enfim, nessas técnicas, né? mais computacionais, de predição de modelos, tá? Então, ele liderou toda essa parte e a gente fez essa investigação das ocorrências ao longo do litoral, confirmou as ocorrências dentro da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Usamos um método rápido, né? Então, a gente tinha que ter um método fácil de ver se tem coral-sol ou não, tem que olhar, né? Tem que procurar, é a busca ativa. Mas quando tem coral-sol, era importante que a gente tivesse uma medida da abundância desse organismo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso em tantos lugares com tão pouco tempo, né? Porque a gente tem um cilindro durando, em média, 1 hora de mergulho, né? Então é pouco tempo. Então, o que a gente fez? A gente criou uma escala visual mesmo, tá? Onde eu tenho de ausente até dominante, a gente chama de escala DAFOR. Dominante, abundante, frequente, ocasional e raro. Então, a cada 1 minuto, olhando os costões, a gente estimava qual era a situação daquela área em relação à abundância do coral-sol. Com isso, a gente consegue dar para os gestores um mapa de onde esse problema ele é maior, né? Onde talvez eu tenha que dar prioridade para as ações de manejo. Então, eu tenho áreas, colônias muito grandes, colônias que já estão dispersando muito, essas áreas, então, eu tenho que ter estratégias específicas para elas, enquanto eu tenho outras áreas com colônias menores, ainda não tão problemáticas, né? Então, lembrando que também, né, no mar, a gente às vezes não escolhe aonde a gente vai conseguir ir, né? Depende das condições do mar. Então, tudo isso precisa ser abordado para a gente melhorar a gestão do problema. Então, nesse caso da modelagem, a gente usou dados de presença e ausência do coral com camadas ambientais, camadas de informação. Que tipo de informação? Profundidade, distância da costa, distância de portos, distância das áreas, né, de invasão originais, várias informações que a gente achou que podiam, temperatura, etc., para ver qual seria o mapa de distribuição potencial a partir dessas camadas, né, que estão relacionadas à ocorrência do coral-sol. Então, com isso, a gente conseguiu gerar um mapa que mostra para a gente que o entorno da unidade é que é o problema, né? Esses modelos, eles indicaram que até 8 quilômetros perto das áreas onde já tem coral-sol é onde a gente deve colocar mais esforço para monitorar e conter o problema. Além disso, é mais provável que ele esteja entre 2 e 8 metros de profundidade e em ambientes de maior complexidade estrutural. Então, onde tem tocas, fendas, grandes paredões sombreados, é onde a gente encontra mais colônias do coral-sol, como está representado aqui no desenho. Então, tudo isso dá informação para a gestão ambiental poder priorizar a sua forma de ação, né? E aí, no caso da inovação, né, que é o doutor André Piga, que é um engenheiro que eu mencionei, ele e a equipe dele utilizaram uma estratégia que se chama ágil, né, que a princípio, eles começaram a usar equipamentos que a gente chama de prateleira, né, equipamentos comerciais simples, como furadeiras, essas máquinas simples, começaram a adaptar essas máquinas, marinizar, que a gente chama, né, para que elas suportassem a pressão e não alagassem os seus componentes internos dentro da água.
E, a partir de um diálogo com os pesquisadores da área biológica, com os gestores da unidade de conservação, eles foram trabalhando o que a gente chama de requisitos de desenvolvimento. Então, o que eu preciso, né? Quais são os requisitos para desenvolver essas ferramentas? Elas têm que ser eficazes em tirar o coral-sol, né? Mas elas têm que ser ergonômicas, eu tenho que poder segurar isso bem dentro d'água. Tem que submergir e aguentar a pressão dentro d'água. Tem que ter uma autonomia para o tempo de mergulho, segurança para o operador, segurança para o ambiente, né? Baixo custo de manutenção e fabricação. Então, uma série de requisitos foram colocados e os engenheiros, então, foram trabalhando em cima desses requisitos e desenvolvendo essas ferramentas. Então, resumindo, eficiência, ergonomia né, e um volume compacto, autonomia, capacidade de ser replicável, baixo impacto ambiental. Então, a gente testou essas ferramentas, né, e a gente combina, por exemplo, um martelete elétrico com uma escova que retira os fragmentos. Então, com isso, a gente conseguiu ver que a regeneração era menor. Aqui, né, são os experimentos que a gente fez. A gente usou também algumas técnicas para não trabalhar com a remoção, mas para matar em loco. Então, a gente testou luz UV, mas foi, né, pouco eficiente, precisava muita energia para matar o coral. E é importante a gente falar dos resultados negativos também, né? O que não deu certo também nos ensina. Jateamento de ar foi uma ferramenta que se mostrou bem interessante, apesar dela afetar uma pequena área, mas aqui a gente vê as colônias mortas e recobertas com algas, então mata sem retirar, sem ter que lidar com o resíduo depois, isso é um aspecto interessante. E tudo isso, todas essas informações do monitoramento, da inovação, da pesquisa biológica, acabaram compondo, então, um esquema de priorização e fluxo do manejo para estabelecer, então, como que a gente vai atacar melhor o problema de forma mais eficaz, né, mais eficiente. Então, a gente vê se está na época da reprodução, sim, não. Se a resposta é não, a gente vai trabalhar nas áreas onde eu tenho grandes colônias, né? Elas não vão estar reproduzindo, eu posso atacá-las sem problema. Se é no verão, eu vou trabalhar nas periferias, em lugares que as colônias são menores, né? E aí a minha perturbação não vai gerar a reprodução. Então, só um exemplo, né, de como essas informações compiladas, elas vão subsidiar as estratégias de manejo, que é um manejo adaptativo, né? A gente agora entrou nessa fase do manejo e a gente vai avaliando, reunindo as pessoas e discutindo e avaliando e modificando ou não a estratégia. Um produto bem interessante também, que vai para a área da computação, é esse painel de dados. É um painel que os gestores podem obter os dados de cada uma dessas campanhas, o que foi feito, quantas vezes cada lugar já foi manejado, com quantas pessoas, de que forma. Então, tudo isso ajuda, né, a tornar o processo mais eficiente. Tá? Então, também quem quiser conhecer esse painel de dados, está aí o QR Code, vocês podem, né, fazer a leitura e entrar no painel e brincar um pouquinho. Ainda não é uma ferramenta, né, para uso de todo mundo, né, ele está só para visualização, mas poderia ser, por exemplo, uma ferramenta de ciência cidadã para registros de ocorrência. Só que para isso a gente teria que ter um trabalho específico, né, para gerar uma rede de cientistas cidadãos capazes de não errar, né, no registro, na identificação. Então, é mais complexo quando a gente trabalha dentro d'água, tá? Bom, pessoal, então, assim, a minha ideia aqui foi trazer um exemplo de um problema que, para ele ser atacado, ele demandou de uma interdisciplinaridade, uma transversalidade muito grande, né? E só era possível dessa forma, né? Então, eu acho que a gente tem uma divisão, né, das caixinhas do conhecimento para fins didáticos, mas a vida ela é interdisciplinar e transversal, né? Então,
provavelmente muitas das coisas que a gente faz já estão nesse modo, né? E é feito dessa forma porque a gente interage com pessoas, né? E cada pessoa, com a sua especialidade, com o seu conhecimento, com as suas habilidades, vai somar e vai fazer com que a gente, né, seja mais eficiente em resolver algum problema, né? Então, a nossa equipe, ela é um exemplo disso, né? Então, eu sou bióloga, o professor Andréa Piga é engenheiro, o Tiago Silveira é ecólogo, o Marcelo Crivellaro é ecólogo, a Andréa Green é oceanógrafa, a gente tem toda uma coordenação executiva, uma gestão de projeto, né, que foi feita por uma pessoa, que é o mestre Márcio Soldatelli, que é formado num MBA na área de gestão, né, então é um outro campo do conhecimento. A gente teve a participação do Ricardo Scherer, que é um instrutor de mergulho, então uma pessoa que estudou especificamente a questão do mergulho, isso para nós era importante em termos de segurança, né? E a doutora Adriana Carvalhal, que é uma analista ambiental, formada também, se não me engano, ela é bióloga, mas acho que ela é formada em biogeoquímica, né, numa outra área do conhecimento, mas atua como analista ambiental, gestora no ICMBio, né? Então, esse diálogo entre essas diferentes especialidades é que permitiu a gente avançar em 4 anos para um estado assim que eu considero de muito sucesso, né? Num projeto dessa natureza, com tantas dificuldades por ser, né, um ambiente de difícil acesso, né, mas com maior complexidade, né, de atuação, que é o ambiente marinho, né, da superfície para baixo, digamos assim, né? Então, eu finalizo, né, essa parte chamando atenção para vocês para essa questão, né, de que a interdisciplinaridade, a transversalidade, ela está, na verdade, nas relações estabelecidas, né? Quando a gente tem uma questão para ser trabalhada e a gente estabelece esse pool de pessoas e de relações sobre essa questão, tá? Então, cansei de falar, né? O exemplo que eu tinha para trazer era esse. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? O que vocês trazem aí para a gente pensar esse tema. Temos pessoas de várias áreas, né? O Carlos, que se manifestou agora, é da área química, já vi que tem alguém da história. Que mais? Tem gente das ciências biológicas também. Algumas pessoas não colocaram. Ciências da natureza, matemática. Então, pessoal, eu queria abrir agora para a gente observar se vocês têm dúvidas na navegação que vocês começaram agora, né? Nossa carta náutica está suficiente por enquanto. Eu sei que a gente, né, ainda está devendo para vocês o Moodle organizado no formato original. O professor Pedro e eu já avisamos, né? Tivemos alguns problemas aí no fluxo das entregas, mas acredito que para o módulo 2 a gente já vai ter o material organizado como vocês estão acostumados, tá? E queria saber se vocês, né, conseguiram acessar bem o material que está até agora, se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, fiquem à vontade. Professor, aqui é o Ricardo novamente falando de Floripa. Eu tô lendo ali o começo do material sobre as cartas náuticas e tal, bem interessante aquilo ali. Eu já tinha uma noção bem básica assim sobre o assunto e, enfim, tá dando tudo certo. Tô lendo lá, entrei inclusive naquela empresa lá que faz, né, as cartas náuticas, são uma empresa da Marinha, né? Imprime, empolgadaço, comprei a carta náutica aqui de Floripa. Que legal. E daí para pendurar aqui em casa para ver se consigo decifrar lá aquele monte de pontinhos e informações que tem ali, né?
Eu acho carta náutica é uma pena que a gente agora não trabalhe tanto com as coisas, né, palpáveis, assim, a gente trabalha muito com a virtualidade, né? Mas carta náutica eu acho um material muito legal para aula, sabe? Porque você pode se debruçar em cima daqueles símbolos, daquelas, né, daquela construção ali, fazer um paralelo com as curvas de nível e a batimetria, né? Então, trabalhar um mapa terrestre, uma carta náutica, acho bem interessante, assim. Que bom que você se empolgou. É isso aí. Não, comprei. Vai chegar daqui 14, 15 dias por aí. Legal, É isso aí. legal. Mais alguém, pessoal? Professora, boa noite. É o Carlos aqui, Boa noite. falando do sul de Minas Gerais, em Poços de Oh, Caldas. que legal. Peguei o finalzinho só, infelizmente, mas depois eu sempre acompanho os vídeos, né? Eu pego os vídeos depois e assisto, faço as minhas anotações. Eu já baixei o material didático que você postou lá, mas a minha dúvida é sobre essa pesquisa que vocês estão fazendo com o Coral Sol. Vocês estão, no momento, entendendo ele como uma espécie invasora, né? Vocês estão entendendo, ele está expandindo, ele está concentrado só na Bahia e no Ilha Grande, ou ele está... como é que está isso? Ele hoje, ele está do Rio Grande do Norte até aqui, Santa Catarina. Ah, Ele se expandiu e segue se expandindo bastante, sabe? entendi. Essa é uma característica de uma espécie exótica invasora, né? Porque ela chega numa nova área onde ela não tem predadores, competidores, Sim. né? Então ela vai bem, né? Digamos assim. Então, no Brasil, a gente detectou esse coral na década de 80, início da década de final da década de 80, início da década de 90, no Rio de Janeiro, e hoje ele já está. São duas espécies, na verdade, né? Mas aqui a gente só tem uma delas. No Rio, São Paulo, principalmente, estão as duas espécies conhecidas até o momento. Então, ele se espalhou rapidamente, né? E existem projetos de combate ao coral-sol em vários lugares da costa brasileira. A maioria desses projetos está relacionada à gestão de unidades de conservação, ou unidades federais, geridas pelo ICMBio, ou estaduais, como, por exemplo, o IEMA, no Espírito Santo, Ah, IEMA, né? legal. Também atua, começou agora, recentemente, a atuar no manejo do coral-sol lá no Espírito Santo. Entendi. Interessante. Obrigado, professor. Professora, qual que é o grande problema do coral sol ali? Ele pode tomar conta de tudo, ele vai destruir, qual que é a agressividade dele? Isso. Então, antes de te responder, vou responder o Pablo para falar do início do problema, né? Os primeiros registros foram no Rio de Janeiro. Por quê? Porque os estaleiros que trabalhavam esse recondicionamento das plataformas estavam concentrados ali, né? Se não me engano, ali Baía de Sepetiba, né? Tem até hoje, acredito, né? Grandes estaleiros que recondicionavam essas estruturas. Então, as plataformas, até hoje as plataformas chegam, navios enormes chegam ali na Baía da Ilha Grande, né? São lugares abrigados, né? Para essas estruturas poderem chegar e se manter temporariamente. Então, o problema começou ali e dali se espalhou. E por que ele é um problema, pessoal? Porque é isso que eu falei agora há pouco, né? Uma espécie exótica, quando ela chega num lugar novo, a gente tem que pensar o seguinte: no lugar de origem, existe um tempo evolutivo em que essas espécies elas evoluíram em contato com outras espécies daquele mesmo ecossistema e há uma evolução conjunta dessas espécies ao longo do tempo, né? Então, evoluem em relações de predação, de competição, de parasitismo, patógenos, etc. Quando essa espécie chega num ambiente novo para ela, essa história evolutiva não existe. Então, ela não tem competidor, ela não tem predador, né? Se o ambiente for propício, se tiver comida, ela vai explodir, né? Por quê? Porque ela não tem esse controle das relações biológicas que
mantém o ecossistema em equilíbrio, né? O ecossistema original. Então, acontece um grande desequilíbrio que é a explosão populacional da espécie invasora. Aí vocês podem pensar, tá, mas né, um coral bonito ali, coloriu a pedra e está tudo bem. Mas, na verdade, não é bem assim, porque nesses fundos marinhos, né, o que está por cima das pedras, que são as algas, outras espécies de quinidários, corais, outros invertebrados, né, equinodermatas, moluscos, esses organismos, né, os mexilhões, né? Esses organismos, muitos deles vivem fixos nas rochas e estruturam, né? O que hoje até a ciência tem chamado de florestas animais marinhas, porque não são florestas vegetais, pura e simplesmente, é uma mistura de tudo, né? É alga e é animal que funciona como se fosse árvore numa floresta, estruturando aquele ambiente. Então, esses organismos nativos, eles dão abrigo para microcrustáceos, micromoluscos, microverminhos, poliquetas, né, que parecem umas minhoquinhas. Toda essa fauna vive associada a essas florestas animais marinhas. Então, quando o invasor chega e toma o espaço dessa floresta natural, ele acaba modificando toda a base do ecossistema. Então, a transferência de energia ali, né, do estruturador, da estrutura, para a ictiofauna, por exemplo, né, para os grandes predadores, ela vai ser interrompida. Você não tem mais essa teia trófica que a gente chama preservada. Né? A teia trófica, o que é? São as relações de alimentares que fazem com que a energia vá fluindo e você consiga sustentar no ambiente uma biomassa, né, característica daquele ambiente, como, por exemplo, uma biomassa de peixes de interesse comercial. Então, alguns pesquisadores do Rio de Janeiro, inclusive, têm começado a trabalhar com essa hipótese de que o coral-sol ele pode estar interferindo até no rendimento da pesca, né? Porque ele muda totalmente a estrutura trófica do ecossistema. Ele acaba, isso, né, é uma hipótese, né? Que se acredita que ele modifica tanto a estruturação do ambiente que essas relações elas não vão estar acontecendo da mesma forma. Alguns estudos mostram, por exemplo, que as áreas muito invadidas pelo coral-sol apresentaram mudança nos peixes presentes nessas áreas. Então, mudou a característica dos peixes que habitavam essas áreas, provavelmente por causa disso, né? Porque o peixe deixa de ter o alimento que ele tinha, né, associado àquele ambiente natural, em equilíbrio. Respondi sua pergunta? Acho que foi o Ricardo? Sim, compreendi. Obrigado. De nada. O Carlos está falando, então, né, que da Ilha da Madeira, Itaguaí, Sepetiba, que eu acho que são os lugares desses estaleiros, né, navais. Tem Obrigada. dois aí. É um do lado do outro, né? Eu conheço Itaguaí, eu nasci em Itaguaí, litoral sul ali do Rio, né? Uhum. Itaguaí, depois Mangaratiba, Angra e Paraty. Isso. E ali tem o Porto Sepetiba, né, que é grande Isso. também, né? Juntou o Porto de Sepetiba com o Porto de Itaguaí agora, são dois. Legal. Então, e dali rapidamente a coisa se espalhou. Eu tive a oportunidade de participar de uma das primeiras campanhas de observação do coral-sol ali na região da Ilha Grande. E depois eu mudei o rumo do meu trabalho, mas aí lá, muitos anos depois, eu acabei voltando a trabalhar com a questão. Assim. Interessante. É muito linda ali. Uma região ótima, né? E é isso. Então a gente tem aí várias frentes, né, de conservação para que a gente mantenha esses ambientes, como eu falei no início da aula, provendo serviços ecossistêmicos, né? Então, assim, por um lado, a área costeira ela já oferece o serviço ecossistêmico de transporte, né? Transporte marítimo, estabelecimento de portos, né? Mas, por outro lado,
o uso desses serviços ecossistêmicos pode impactar outros serviços ecossistêmicos, né? Então, os portos, eles estão relacionados muitas vezes à poluição também biológica, no caso do coral-sol, né? A gente pode pensar assim, né? E mudanças no ambiente que acabam modificando também o nosso acesso aos serviços ecossistêmicos, como a pesca, o lazer, né? Em alguns casos, até a proteção costeira, né? Porque os portos eles acabam retirando estruturas naturais que conferem proteção da costa contra a erosão, né? Então, quando a gente começa a olhar para esses maritórios, né, com essa complexidade da presença humana, porque a presença humana ela é sim parte do ecossistema, né? Então a gente tem que olhar sempre com a presença humana, a gente vai ver uma miríade aí de problemáticas, né, que dizem respeito a várias áreas do conhecimento, né? Então, eu espero que com essa aula vocês tenham, né, começado a olhar um pouco para esses conceitos que a gente tem ali uma teoria, às vezes, né, bem densa, né, sobre o conceito de interdisciplinaridade, o conceito de transversalidade, mas que, na verdade, na prática, é algo muito próximo da gente, né? E a ideia é a gente se apropriar do conceito para a gente entender como trabalhar na prática, né? Então, vocês estão vislumbrando isso? Sim, com certeza. É bem interessante, né? Essas interconexões, né? Do saber. Legal. E algum de vocês não está imerso no ambiente escolar? Essa é uma dúvida que eu tenho, assim. Ou todo mundo, de alguma forma, está envolvido com o ambiente escolar? Eu não, eu já fui professor de língua portuguesa e tal, mas eu atualmente não estou. Eu fiz outra graduação em comunicação social e atuo como jornalista. Ah, legal. Então, não estou mais em sala de aula e nem no ambiente escolar. Tá. Mas os jornalistas são grandes propagadores do conhecimento, né? Então, bem legal a tua presença aqui. Obrigado. A Cirlei também, né? Não está. Extensão social e pesqueira, a Michele falou, né? Então, mesmo quem não está no ambiente escolar, é provável que esteja em ambientes de interações de aprendizagem, né? Então, a gente espera, né, que essa nossa interação aqui no curso fomente vocês, né, para essas práticas, para essas interações de aprendizagem em quaisquer espaços, né? Não necessariamente só no espaço escolar, tá? Ah, olha só, uma estudante aqui está falando, né, que o namorado está fazendo especialização em direito aduaneiro, e aí o assunto veio bem a calhar. Então, olha, eu nem tinha pensado, né, nesse campo, né, e como as coisas podem estar ligadas, né? Bem legal. Nascimento Melo, qual a área que você está atuando? Se puder escrever ou falar. Tá. Ah, concluindo licenciatura em Geografia. Ah, beleza. Então, também tem aí bastante para aproveitar na tua área de atuação, então, né, dessas discussões. Legal, pessoal. Então, assim, acho que o que eu tinha para trazer para vocês era isso, né? Como é a nossa primeira aula, né, e vocês estão tomando agora contato com o material, acredito que não tem grandes dúvidas, mas as dúvidas devem começar a aparecer, né? Eu mostrei no início da aula, falei um pouquinho do roteiro, né? E da proposta de aulas práticas, de aulas síncronas e de atividades. Então, para esse módulo, a gente tem uma atividade que já está lá no material, que é importante que vocês olhem, e eu recomendo que vocês não deixem tudo para o final, até porque as atividades que a gente tem na disciplina, elas são crescentes. Vocês vão ver que uma depende da outra, tá?
Então, recomendo que vocês observem logo essa atividade fofa que a gente tem para esse módulo e tentem fazer, tá? Da maneira que for possível no momento, não tentem fazer o perfeito, né? Que às vezes o perfeito é inimigo do bom, tá? Isso, Cirlei. Essa é a sigla, tá? Então, recomendo que vocês deem uma olhada e já comecem, é um mapeamento relativamente simples, tá? Já comecem a fazer, olhando para o universo onde vocês estão atuando, né? As parcerias, as relações, as ações que vocês estão promovendo ou que pretendem promover, né? Pode fazer esse exercício para quem não está assim tão na prática também, mas acho que seria interessante vocês já começarem, porque a atividade do segundo módulo vai ter um pouco a ver com essa, e a do terceiro módulo também vai ter a ver com a do segundo módulo. E, por sua vez, a atividade do terceiro módulo, ela já vai preparar para os TCCs, tá? Então, eu espero que daí, à medida que a gente vá avançando, vocês tragam também questionamentos, dúvidas, para irem construindo essas atividades bem, tá bom? Por onde poderemos submeter as atividades? Então, eu estou aguardando esse problema ser resolvido, né, da organização do Moodle, e ali eu vou colocar. Então, mesmo que vocês não entreguem ela agora, porque não tem a aba aberta, vão fazendo, guarda, na hora que tiver a aba aberta, vocês podem entregar via Moodle, tá bom? É por aí, Cirlei. Eu sempre esqueço da sigla. Isso, ó. Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá? São os 4 campos que vocês vão descrever dentro da prática educativa de vocês. Obrigada, Cirlei. Mais alguma questão, pessoal? Para a aula que vem, eu pretendo falar sobre unidades de conservação, que foi outro tema que a professora Andréia me reportou que podia ser interessante, que ela não conseguiu abordar com vocês. Eu estou rindo da Danelise, que falou que achou que era uma atividade queridinha, atividade fofa. Mas pode ser também, Danelise, pode ser bem fofinha de fazer. Espero que seja. Então, vocês estão de acordo com esse tema? Estou vendo que tem várias pessoas aqui que já estão na área de gestão ambiental, então talvez já tenham um conhecimento aprofundado do tema unidades de conservação, né? Mas vocês daí tragam também, né, subsídios aí para a gente fazer uma boa aula. Pode ser? Alguma outra sugestão? Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? Imagino que vários estão bem cansados, cansadas. Eu entendo completamente, né, que várias pessoas têm dificuldade de chegar na hora, então não se preocupem, tá? Com a questão do horário, porque vocês vão ter acesso à aula gravada, tá? Eu vou pedir aos tutores que ajudem vocês com o link, se vocês tiverem qualquer problema. Lembrando uma coisa bem importante, vocês só vão conseguir acessar o link da aula gravada se vocês estiverem logados no Moodle, tá? Então, não esqueçam disso. Loguem no Moodle e aí vocês acessam o conteúdo da aula gravada. Ok, pessoal? Então, eu vou parar de gravar. E agradeço, então, todo mundo, parabenizo aí pelos esforços, eu sei que é bem difícil, mas fico bem feliz de ver vocês aí batalhando pelo conhecimento e pelas trocas, e nos vemos, então, na próxima quinta. Obrigada pela presença de todo mundo, um abraço. Eu que agradeço, profa. Boa noite, bom descanso, pessoal. Obrigado pela participação. E convido os próximos colegas também aí
dos polos para participar mais, né, prof? Ter mais quórum aí nas aulas, Isso. né? Ricardo aí, movimento pessoal de Joinville, tá bom? Obrigado, Giovana também, que é do Polo Joinville, que estou vendo aqui. Até mais, prof. Obrigado. Muito obrigada, Jean. Obrigada, pessoal. Boa noite.